A paz do Senhor seja com todos, amém? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso culto da família, né? Para todos os irmãos, né, já estão sabendo disso, que o mês de maio é o mês que a igreja comemora-se o mês da família. E o tema que o Senhor colocar em nossos corações, assim bem como lá da matriz também, é frutificando em família. Nós já tivemos o presbítero Edson, né, falando primeiro desintoxicando a sua casa, né? O segundo foi o presbítero Mário, ele abordou sobre casamento também, né? Levando a família à santidade, levando a família à obediência da palavra. E a terceira, a presbítera Rosa, falando de perdão, né? E hoje, o assunto que nós vamos abordar é que toda casa tem um primogênito espiritual. Cadê você? Aleluia! Toda casa tem um primogênito espiritual. Cadê você? Isso não é uma pergunta que um homem faz. Isso é uma pergunta que o Espírito Santo nos faz. A grego e a troianos. Né? É uma pergunta que é uma grande preocupação do Espírito Santo. De sabermos aonde nós nos encontramos em nossos dias atuais. Se nós estamos cumprindo, né, o nosso chamado, ou se ainda nós estamos dispersos e não conseguimos entender e nem compreender aquilo que o Espírito Santo quer nos impulsionar assim a vivermos em uma plena intimidade, em uma plena comunhão com o Espírito Santo. E o texto que o Senhor colocar em meu coração está lá em Êxodo, capítulo de número 13 e versículo de número 2. Êxodo, capítulo de número 13 e versículo de número 2. Nós vamos entender que existe a primogenitura do Antigo Testamento e do Novo Testamento, né? A antiga aliança o mandato de Deus, né, como primogênito, foi após a libertação do povo de Israel do Egito. Assim como o Senhor primeiro manda, né, que o povo, os hebreus, eles se resguardassem em suas casas, eles santificassem as suas vidas, né? E que ele passasse o sangue de um animal puro. Não era qualquer animal. Ali teria que ser a primícia dos animais. E aquele sangue daquele animal imaculado, aquele animal puro, com a primícia de toda daquele rebanho que nascera, suponhamos daquela ovelha, foram separados o melhor, o primeiro, sem mancha, sem mácula, para que aquele sangue fosse aspergido em cada umbrais de suas casas. Assim nos faz trazer uma reflexão. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Jesus como a primícia dos mortos, né? Como a primícia de Deus, o seu unigênito, né? Aquele a qual toda a humanidade, assim acreditamos e pregamos, que tem que crer, né? Para poder renovar essa nova aliança, para que a morte eterna não venha nos tragar. E uma vez que esse sangue de Jesus, ele é colocado sobre a nossa vida em um ato espiritual, a morte não tem mais domínio sobre a nossa vida, assim como que a morte que estava passando sobre o Egito para punir o Egito, porque o Egito ali estava prendendo os judeus a viver como escravos naquela terra. E o papel de Satanás hoje não é diferente. O papel de Satanás é nos punir para que possamos ser escravos dele, para ele habitar sobre a
vida daqueles que são desobedientes à palavra, e assim ele colocar o poder dele, o domínio dele, e uma vez que ele domina, ele não vai abrir mão. Todos entendendo? Amém? E assim, né, o povo de Israel, ele se santificou, ele se consagrou, fez a sua festa, e ele estava aguardando a libertação. Às vezes nós queremos a libertação, mas nós não fazemos por merecer para alcançarmos a libertação. A libertação para Israel, né, conseguir, em primeiro lugar, não foi de qualquer maneira. Ele teve que suportar, né, a conviver com o sofrimento dos egípcios. Amados, embora nós sabemos, né, que existem pessoas que estão totalmente contrárias à palavra de Deus, mas quando ele morre, a gente não tem que ficar satisfeito. Não era da vontade de Deus que os primogênitos dos egípcios viessem à morte, mas a desobediência, a dureza do coração do homem fez que viesse um peso, um jugo, uma perda sobre toda aquela nação do egípcio. E ali a sentença foi dada e o espírito da morte passou no Egito. E a Bíblia diz que, você pode ler lá, 13, 2: santificai todo o primogênito que abride toda a madre entre os filhos de Israel, dos homens e dos animais, porque é meu. Então ele está mandando sacrificar, né, todos os animais e santificar todos os moradores, porque eram dele. E ali, quando o sangue, né, quando o anjo da morte, ele passa ali, que foi antes desse aqui nós estamos falando após a morte dos egípcios. Agora Jesus está falando para santificar, senão a gente vai perder muito tempo, eu não vou conseguir chegar onde eu quero. Jesus está mandando santificar o povo que já tinha saído do Egito. Mas antes dessa palavra aqui, o espírito da morte passou no Egito, e assim foi ceifado todos os primogênitos, inclusive o filho de Faraó, Ramsés, né? Aonde ali, com aquele impacto, com aquela perda, ele não aguentou mais lutar contra a vontade de Deus. E quando ele viu que ele perdeu, assim ele abaixou a resistência e ele permitiu que o povo fosse ser livre para adorar a Deus e assim construísse essa nação que estava presa ali. Não conseguia desenvolver como uma nação, mas sim estava crescendo, mas crescendo como escravo. E ali, né, faça ideia, o planto, né, a Bíblia diz que teve planto, teve uma noite, um dia de agonia, né, o pai sepultando o seu filho, a mãe sepultando o seu filho, perdendo os seus animais. Imagina um fazendeiro com vaca, cavalo, ovelha, galinha, e cada um dos primogênitos daqueles animais também sendo morto. Não foi só uma perda de um ente querido, mas houve-se também uma perda financeira para aquela nação. E isso, né, é que muitas das vezes acontece com aqueles que perdem os privilégios. Nós somos privilegiados pelo Senhor, por quê? Porque nós aceitamos essa palavra. Mas também os privilégios, eles só vão continuar estabelecidos na nossa vida se assim nós merecemos. Se nós não merecemos, nós perdemos o privilégio. Israel teve muitos privilégios, mas quantas vezes os privilégios de Israel foram cortados, quebrados? Não por causa de Deus, mas o pecado de Israel fez que fosse rompido os privilégios que o Senhor tinha derramado. Amém? O direito de primogênito consistia para o filho mais velho. Foi instituído por Deus através de Moisés, em memória da saída do Egito, quando Deus mandou que o anjo da morte passava pela casa dos egípcios, a matar os primogênitos, tanto os homens como os animais. A partir deste evento, todo primogênito, tanto o homem como os animais, passou a ser do Senhor Deus. Então, a partir daquele evento, da morte dos
egípcios. Primeiro foi o quê? Os primogênitos da morte dos egípcios. Agora, a partir daquele evento, nós vamos para o segundo evento, aonde que agora todos os primogênitos nascidos em Israel era santificado, era separado para o Senhor. E a função daquele filho primogênito era que desse continuidade ao legado do pai. Era aquele filho que iria proteger toda a casa, toda a família, aonde a responsabilidade estava sobre a vida dele, como um homem, como um cidadão. Mas também tinha progenitura, né, da parte de Deus, aonde Deus o escolhia para se cumprir como sacerdote, né, como sumo sacerdote, como levita, e aí por diante. Então, da mesma forma que tinha o primogênito do pai, aquele que iria passar o legado de geração para geração, né, mais à frente, você vai ver que aquele primogênito, aquele filho, ele era circuncidado, né, para marcar para aquele povo que aquele filho ali, ele estava recebendo a bênção de ser o cabeça daquela casa, de ser o primeiro daquela casa. Se a gente analisarmos, a gente vai pegar esse trecho antes de Moisés, né, quando Deus faz com quem? Com Jacó e Esaú. Quem tinha primogenitura? Jacó ou Esaú? Esaú. Porque Esaú nasceu primeiro. Só que a Bíblia diz que Jacó, ele nasceu logo atrás, agarrado no calcanhar de Esaú. Ou seja, a Bíblia diz que ele já lutava entre eles, né, pela essa disputa de autoridade, de hierarquia, tanto na questão familiar, como assim na questão espiritual, aonde Deus falava que o menor, o maior serviria o menor, e o menor, ele iria se despontar na presença de Deus, ele iria se destacar na presença de Deus. E só que Deus, ele é onisciente, onipotente e onipresente. A Bíblia diz que antes que nós éramos uma massa ainda não formada, a Bíblia diz que ele já nos conhecia. Deus sabia o que Saul iria fazer? Sim. Por isso que essa palavra profética já foi lançada antes mesmo do nascimento de Esaú, antes mesmo do nascimento de Jacó, porque Deus já sabia que Esaú iria abrir mão do seu legado. Esaú não iria dar crédito à primogenitura. Ele ia usar aquele poder de autoridade para beneficiar os seus prazeres, e ele iria abrir mão, iria trocar. Quando os crentes hoje em dia estão abrindo mão, né, dessa primogenitura, a qual o Senhor nos resgatou novamente para com Deus, a troco de poucas coisas, a troco de momento, a troco de resultado, a troco de prazeres, né? A Bíblia diz que Esaú, ele ficou encantado, né, com aquilo que Jacó estava fazendo com Isaac. Ele era um homem de caça, mas Jacó era um homem que gostava, ele tinha habilidade na cozinha, ele tinha habilidade de ficar cuidando das coisas da família, as coisas da casa, enquanto o outro promovia a casa. Só que, por preguiça, desleixo, falta de interesse, né, usar de uma promessa de qualquer maneira, no momento que ele, de repente, estava muito cansado, porque caçou, a Bíblia não fala quantos animais que ele matou, né, e ali ele se sentiu cansado e se achou com o direito de vender. Ele poderia até usar, né, aquilo como brincadeira, para poder, na realidade ele usou isso. Ele vendeu, como é que depois ele quer cobrar? Ele vendeu o direito dele de ser filho primeiro, como é que depois ele vai querer matar o irmão dele? Que Jacó vai ter que fugir de casa para poder não ser morto pelo próprio irmão. Porque segundo, né, eles falam que Jacó passou a perna em Saul.
Esaú, mas passou porque ele permitiu. Ele que foi relaxar. Ele que chamou Jacó para barganhar, para trocar aquela bênção, aquela autoridade que estava sobre ele. A igreja está entendendo? Amém? Vender a primogenitura que Saul fez, ele vendeu para quem? Ele vendeu para Jacó. Abre aí em Gênesis 25. Gênesis 25, 29. E Jacó pusera o guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Às vezes, irmão, a gente está abrindo mão do nosso chamado por causa dessa palavra. Não é porque ele estava trabalhando no campo, mas quando ele chegasse em sua casa, ele teria que abrir mão, ele teria que usar aquele cansaço para poder abrir mão do seu legado, abrir mão daquilo que o Senhor tinha prometido para ele. 30. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: venda-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá logo a primogenitura? Será que Jacó era tão ladrão assim como nós falamos? Já tinha uma promessa sobre a vida dele. Jacó, ele não abriu mão, de exercer aquilo a qual ele nasceu. Porque a Bíblia diz que o menor seria maior do que o mais velho. Ele iria governar, ele ia liderar melhor do que Esaú. Porque Jacó, se ele queria tanto aquele direito de ser filho primeiro, para poder liderar a casa, liderar o projeto de Deus que tinha prometido o avô dele, Abraão, porque Deus fez uma promessa para Abraão, e Deus falou que bendito seria a semente de Abraão, e os filhos dele iriam se multiplicar. E essa multiplicação, esse reinado foi estabelecido como uma nação após os 12 filhos de Jacó. Por quê? Porque Jacó, ele recebeu. Jacó, ele não perdeu a oportunidade. Quantos crentes às vezes deixam de ganhar algo novo da parte de Deus porque espera de mão beijada? Eu não estou falando para a gente ter esses artifícios, eu não estou falando para a gente dar pernada nos outros, mas existe bênção, existe promessa, existe coisas que está me aguardando, te aguardando, mas nós não conquistamos ainda, porque a gente não tomou um posicionamento. A gente fica sentado esperando Deus fazer, e Deus, ele já decretou no mundo espiritual, e quem tem que fazer sou eu e você. Às vezes nós esperamos que Deus desce, Deus arruma, Deus varre, Deus abre porta, Deus dá sabedoria, Deus dá faculdade, mas a gente não quer buscar, a gente quer tudo que cai no nosso colo, que tudo cai de mão beijada, mas nada vem com facilidade. Se eu quero bênção, então eu tenho que lutar, eu tenho que ter fé para desfrutar das bênçãos do Senhor. Eu tenho que desfrutar. Até o maná foi um tempo determinado. Depois que o povo, ele pisou na terra, ele alcançou, ele adquiriu, e foi difícil, porque eles queriam desistir. 10 príncipes queriam desistir, mas 2 príncipes, Josué e Caleb, eles perseveraram, eles animaram aquele povo, e eles foram lá e ganharam aquela cidade, ganharam aquela terra, e estão hoje até lá. Por quê? Porque perseveraram. O mal da igreja hoje é que não quer perseverar, não quer perseverar na doutrina, no estudo da palavra, na obediência, na santidade, nos princípios do Senhor, que é o temor. A gente não quer, a gente quer viver uma vida
vendendo o direito, né, da aliança eterna com Deus por momentos de prazeres, por pecado. E o Senhor, Ele não vai abrir mão da santidade dele para poder lhe favorecer e desfavorecer. A Bíblia diz que sede santo porque eu sou santo. Era um dos estabelecimentos que Deus estabelecia para aquele que Ele dava o direito de ser primogênito, que aquele primogênito teria que ser santo. Primeiro, o primogênito teria que ser nazireu. Glória a Deus. Nazireu significa o quê? Separado para o Pai, separado para os seus deleites, separado para os seus prazeres. Não, o nazireu, ele é separado para Deus. A igreja era noiva, e a noiva não se prostitui, porque se prostituir, o que o noivo faz? Rompe relacionamento. Rompe relacionamento. Mas se a noiva se arrepender e consertar, Deus ata novamente o relacionamento. Enquanto a noiva é fiel, a noiva tem privilégio na casa. Mas quando a noiva deixa de ser fiel, a noiva perde qual a palavra que eu usei agora? Os privilégios da casa. O marido vai pegar a rédea, vai colocar no lugar. Assim é o Senhor conosco. Às vezes nós já passamos por certa situação e nós não estamos percebendo, mas é porque nós estamos que nem Esaú, perdemos a visão de sermos primogênitos, perdemos o prazer, o desejo de fazer do meu chamado o melhor para com Deus, chamar a atenção de Deus. Você acha que quem saiu melhor aos olhos do Senhor, Esaú ou Jacó? O que estava vendendo ou aquele que desprezou e quis comprar? Porque se Jacó não pegasse também, quem iria pegar? Imagina se caísse em mãos erradas. Tem coisas, meu irmão, que você tem que tomar cuidado, porque senão você vai colocar aquele dom, aquele projeto que Deus te deu em mãos de pessoas erradas, e depois você vai ficar que nem Israel, sendo escravo dessas pessoas, porque tem princípios errados. O primogênito, ele é preparado para gerenciar. O primogênito, ele é preparado para gerar. Eu e você, como igreja, nós estamos sendo preparados para gerenciar. O Senhor nos deu a autoridade de filho, mas Ele nos deu a autoridade de governo, de reinar. Reinar sobre os meus desejos. Reinar sobre as minhas vontades. Porque se eu não reinar sobre os meus desejos vão me contaminar. Esaú não estava sabendo reinar, porque ele era relaxado. Ele era desobediente. Ele não tinha temor a Deus, ele não buscava a Deus. Mas Jacó, ele sabia que existia uma promessa sobre a vida dele, e ele estava esperando a oportunidade. Aleluia. Existe uma promessa para mim e para você, e não é porque ela está demorando que eu tenho que relaxar. Eu tenho que aguardar o meu dia, eu tenho que aguardar a minha hora, eu tenho que aguardar o meu tempo. De repente, Jacó achou que quando ele comprasse, Esaú ia aceitar, embora ele vendendo para o irmão. Ele achou que ele iria continuar ali, mas sabe o que aconteceu? Por algumas atitudes dele também, ele teve que recomeçar de um zero. Não é porque eu sou um primogênito que tudo vai vir de mão beijada, não. Eu vou ter condições e capacidade para poder de um nada construir grandes coisas. Tem pessoas que só querem desfrutar se tiver, porque se não tiver, vai continuar sempre ali na aba de alguém, usando as experiências de alguém, esperando o pai morrer, a mãe morrer, para poder assumir a casa, mas não quer trabalhar para poder comprar um terreno e construir a casa. Não quer orar, pagar preço, né? Para poder, se um dia Deus falar, ó, você agora eu quero que vá iniciar o ministério, e vai iniciar de um nada. Glória a Deus, aleluia.
É muito sério, irmão. Existem brigas de ego dentro da gente. Se a gente não vigiar, a gente acaba desonrando aquilo que Deus honrou sobre a nossa vida. A gente não pode quebrar princípios. Esaú quebrou princípios. Jacó e a mãe dele não teriam que armar. Primeiro, sabe qual foi o grande erro? É que eles dois, a mãe e o pai, aproveitaram da deficiência visual de quem? Qual é o nome do pai de Jacó? Quem sabe? Isaac. Nome da mãe? Rebeca. Jacó e Rebeca usam-se de artifício para poder enganar o primogênito, porque ele ainda não tinha morrido. A autoridade ainda estava sobre a vida de Isaac. Jacó quis buscar a autoridade. Ele não esperou o pai morrer. Isaac só ganhou a autoridade para exercer como primogênito depois que Abraão morreu. Vamos lá, quem era mais velho? Ismael ou Isaac? Ismael era primogênito? Como filho, sim. Mas na promessa, não. Nós éramos primogênitos? Não. Mas pela promessa de sermos resgatados, agora nós temos privilégio. Agora nós somos co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiro com Cristo. Você está entendendo? Aleluia. Diga aleluia. Vender a primogenitura, Esaú vendeu para Jacó. Ninguém seja fornicário ou profano como Esaú foi, porque o manjar que ele desejou fez ele vender o seu próprio direito de ser primogênito. Ele estava de olho no chamado, ou ele estava de olho da primogenitura alcançar interesse próprio? Tem pessoas que usam a primogenitura, uma autoridade espiritual, para poder se beneficiar, não para cumprir propósito. O papel da igreja aqui não é para se beneficiar, não é para arrancar a lã das ovelhas, para botar jugo em cima das ovelhas. Que tipo de jugo? Porque já foi aqui pessoas achando que vai para Cracolândia, tem culto de manhã, tem culto de noite, tem isso, é jugo. Eu não vejo trabalhar na obra, é jugo, porque a tua Bíblia diz: se o pai trabalha, ele trabalha também. Se o filho trabalha, como filho eu imito ele também. Você imita também. O tempo do descanso é quando a gente fechar. Refrigério teremos, mas descanso, meu irmão. Se você não quer ser afligido ou afligida pelo dardo inflamável do diabo, não abaixa sua guarda. Até em oração, aqueles que estão fiel, aqueles que não se vendem, até em oração, meu irmão, até em sonho dormindo ele é santo. Até dormindo ele clama, até dormindo ele ora. Quem já teve sonhos aqui, aonde o diabo apareceu para lutar? Em sonhos, você lutar contra ele e você venceu. Aleluia, glória a Deus. Estou mentindo? Não. Se você não teve, em breve você terá essa experiência. E não tenha medo, porque existe a autoridade de Deus sobre a sua vida. Assim como ele venceu. Irmão, não tenha medo de pisar na serpente. Sabe por causa de quê? Porque você não está descalço, você está calçado. Você está calçado. E o sapato significa autoridade. E a Bíblia diz: se você pisar na cabeça da serpente e escorpiões, Deus me deu e te deu autoridade como primogênito da primícia de Cristo, não de Deus, mas de Cristo, para ter autoridade e pisar na cabeça de serpente e escorpião. Então não vende a sua primogenitura, não vende a promessa, não vende a herança por qualquer prato de lentilha ou manjar.
Se tem uma coisa que o diabo adora, é oferecer. O que mais Satanás gosta de fazer, dar presente. Você sabia que Deus não faz isso? Quando você ganha, muitas das vezes você não dá valor, mas quando você conquista, você sabe dar valor do suor que você tem. Quando você fica só sentado na igreja e você não busca, você nunca vai dar valor em Jesus. Você nunca vai ter experiência com Jesus. Mas quando você está na igreja, você senta, você se dedica, você obedece, você ora, você clama, você ajuda, você começa a ter experiência com o Senhor e você não vai ser um derrotado, você não vai ser um fracassado, você vai ser mais do que vencedor, porque existe uma promessa, existe uma autoridade de Deus sobre a tua vida. Desprezar privilégios espirituais para satisfazer desejos e ambições pessoais é o ato mais profano que um cristão pode cometer, desfrutando e violentando a santidade das coisas sagradas. Então cuidado, porque aquilo que de repente nós desejamos, Deus não está, a gente está profanando aquilo que Deus outorgou sobre a nossa vida. Porque a gente está colocando os nossos desejos à frente da vontade de Deus. Irmão, eu tenho que entender que a vontade de Deus, ela é superior e a minha vontade está subjugada à vontade dele. O reino é maior do que a gente. Nós estamos aqui para podermos cooperar para o reino, não para dividir o reino. Sabe por que a igreja tem recuado? Sabe por que a igreja tem ficado para trás? Porque a igreja não está colocando ele para ser exaltado. Não é ele que é o centro das atenções, mas muitas das vezes o homem é o centro das atenções. Aí, brinca com o seu direito de ser primogênito. Vamos falar de Sansão. Brinca. Sansão era o quê? Nazireu de quem? De Deus. Sansão era nazireu de Deus, ou seja, ele foi separado para Deus. Mas Sansão se preparou para a Dalila. Tem crente aqui que prefere ser preparado para a Dalila do que ser preparado para Deus. Porque preparado para a Dalila vai me preparar para o pecado, para o mundo. Mas preparado para Deus vai me levar, né? Vai me fazer eu levar Deus ao mundo. Aleluia. A igreja está aqui para mostrar ou para oferecer essa autoridade para aqueles que estão lá sem autoridade. Viver em pecado, ter condições financeiras não quer dizer autoridade espiritual. Pode ser a autoridade de um patrão, de um engenheiro, de um médico, de um doutor, né? Porque ele estudou. E a Bíblia diz que o Senhor, ele instituiu todas as autoridades, foi instituída por Deus. Mas não quer dizer que Deus está no comando de todas elas. Que todas elas fazem as coisas certas. Não, só vai fazer as coisas certas se estiver pautado na palavra do Senhor. Se estiver no caminho do Senhor. Vocês sabiam que o Senhor falou que Ciro era ungido dele? Ciro, meu ungido. Quem foi Ciro? Quem pode dizer? Hã? Tira mais, pastor. Fala aí. Quem foi? O rei da onde? Da Síria. E Ciro ele foi levantado por Deus para poder fazer o quê? Escravizar o povo de Deus. O povo de Deus. Mas por que fez isso? Porque Deus queria que aquele povo se despertasse, porque Israel estava corrompido. Por que vocês acham que a Covid está acontecendo? Por que vocês acham que vem variante, vem Brasília, vem Fusca, vem Kombi, vem todas essas empresas espalhando Covid para lá e para cá? Pode ter guerra política? Sim. Guerra biológica? Sim. Mas tudo com a permissão de Deus. Por quê? Porque o povo está perdido. Se perdendo. Não foi Deus que perdeu eles, que deixou eles soltos. Não. Foi nós que viramos as costas para Deus.
nós que perdemos a entidade de Deus. Então é necessário a igreja pegar a sua identidade de volta. Aleluia. É necessário a igreja se santificar e pegar novamente no mundo espiritual o direito de sermos primogênitos. O que é só ser primogênito? É aquele que vai ser também, né? Como é que fala? Arrebatado ou ressuscitado no último dia. Se Cristo venceu a morte, né, como primogênito dos mortos, Ele também nos outorgou, nos deu esse direito, esse privilégio de vencermos a morte, mas não por nós mesmos, como Ele venceu. Teve ressurreição antes de Jesus? Sim ou não? Sim. E depois de Jesus. Mas quem venceu a morte? Quem venceu a morte? Só Jesus. Quem tem a chave da morte? Quem que a Bíblia diz que foi a primícia entre os mortos? Aquele que morreu primeiro com um sentido. Tem pessoas que morrem sem sentido. Ele morreu com sentido. E qual era o sentido? Que através da morte dele, da ressurreição, nós teríamos privilégio. Esse dar de Deus como seu Filho unigênito, primogênito, tanto para viver como para morrer, nos resgatou novamente para com Cristo. Assim é o papel da igreja. Irmão, nós somos imaculados. Não existe um reino de Deus dividido com CNPJs diferentes. Não. Para Deus é um CNPJ só. Cidadão do céu. Aleluia. Jeová, Deus é a nossa bandeira. Aleluia. Deus não está preocupado. A Assembleia de Deus tem mais fogo, a Batista tem mais fogo, a Assembleia de Deus tem mais água, a Batista tem mais água, a Universal, a Congregacional. Não, Ele está preocupado aonde Ele, a verdade, é mencionado. Não os costumes de homem são colocados. Porque a Bíblia diz que não é o pastor Aloísio que é a verdade. Ele é a verdade. E todos nós buscamos essa verdade. E a nossa obrigação é pregar a verdade. Porque a Bíblia diz o quê? Conhecereis a tua palavra. Aleluia. A tua palavra me faz entender que eu sou um primogênito. O que significa primogênito? A palavra primogênito significa o mais velho, o primeiro filho, ou aquele que nasceu primeiro. Essa palavra deriva do latim primogênitos. Quando utilizada na Bíblia, a palavra primogênito também pode ser transmitida outro significado, a depender do contexto, a expressar a ideia de posição de privilégio que um ser humano pode ocupar. Então, nessa terra, você pode ser um primogênito, sendo um gerente da sua empresa, o dono da sua empresa. Você pode ser da sua casa, o primogênito como filho, como pai da sua casa. Mas se a gente não fizermos por merecer, a gente vai fazer o quê? Perder o privilégio. Imagina se todo dia eu chego em casa, bato na minha esposa, agrido a minha esposa, ela vai continuar comigo? Ameaço ela de morte, ela vai continuar comigo? Quem está perdendo o privilégio? Ela ou eu? Não é ela. O diabo fala que quem está perdendo é ela. Mas na realidade sou eu. Porque a Bíblia diz que aquilo que uniu Deus não separará o homem. Mas a minha arrogância, o perder os privilégios, eu perdi a bênção que Deus deu. O filho, quando abandona o pai, sai de casa do pai. Não é o pai que está perdendo o privilégio, mas é o filho que está perdendo o privilégio. Ele está abrindo mão de tudo aquilo que o pai projetou, junto com Deus, né? A mãe, a família projetou junto com Deus, para que o filho desfrutasse. Filho, não quer dizer que você só é privilegiado, que você tem privilégio se o seu pai tiver muito dinheiro. Deus não está preocupado com isso. A maior herança que você pode levar como privilégio do seu pai e da sua mãe
é o caráter, a autoridade de Deus sobre a vida dele e dela. O mundo prega que o homem é aquilo que ele tem no bolso. Mas a Bíblia diz que vai mostrar para o mundo aquele a qual ele tem dentro dele. O que eu tenho, o que você tem. Lembra que eu falei aqui? Cadê você? Esse cadê você vai fazer apontar diante da sociedade e vou dizer, ó, eu tenho privilégio, eu tenho uma paternidade, eu tenho uma missão, eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo. O filho que tem privilégio, que tem a primogenitura para poder exercer direito, ele vai demonstrar aquilo que ele foi capacitado. Se eu e você estamos aqui é porque Deus está nos capacitando para exercer esse privilégio, amém? Aleluia! Você está entendendo? Amém. Dá um glória a Deus. Deus é lindo. O significado da palavra primogênito na Bíblia, a Bíblia é a palavra primogênito. É usada várias vezes, em diversas situações, épocas diferentes. Ela é utilizada para descrever o primeiro filho de uma família, o primogênito de uma nação, aquele que recebeu a honra de primogênito e até mesmo a primeira cria de animais. A gente está falando de quem? Quem foi o primogênito de Adão? Caim e Abel. Quem foi que ofereceu o animal? Caim. Ele ofereceu aquilo que era o direito dele como filho primogênito? Não. Mas quem foi o outro? Abel ofereceu. E qual agradou mais a Deus? A de Abel. Agora ali os dois tinham a mesma autoridade. Vocês sabiam disso? Os dois tinham a mesma autoridade. Porque cada um tinha a sua parte. Os dois tinham que apresentar a Deus. Mas um, ele escolheu, ele se fez voluntário para apresentar o melhor. Ele queria alguma coisa em troca? Diferente de Jacó? Não. Ele queria chamar a atenção de Deus. Eu e você estamos aqui como filho primogênito, como a igreja de Cristo, para oferecer o melhor a Deus sem querer nada em troca. Eu não fui para o Evangelho para ser pastor. Eu fui para o Evangelho porque Deus me levou para ser salvo. A gente não vem para o Evangelho para ser levita. Se você pensa assim, você está errado. Você não vem para o Evangelho para ser diácono, para ser presbítero, para ser pastor, para ser missionário, para ser evangelista. Você vem para o Evangelho para ser salvo. Você veio pelo Evangelho porque Ele te amou primeiro, porque Ele perdoou, porque Ele sondou o seu coração e Ele viu que você quis receber essa autoridade, essa herança de Deus. Não é por troca. Eu não vim por troca. Eu não vim, não aceitei Jesus, não vou aceitar por interesse futuro. Não. Eu vim para aprender a ser filho. Aleluia. E o filho, ele quer chamar a atenção do pai, porque o filho gosta de ver o pai alegre. Quantos filhos aqui ficam em casa, mas gostam de ver os pais tristes? Quantos filhos? Você não gosta, mas muitas das vezes as suas atitudes deixam seu pai e sua mãe triste. Mas quantas vezes também a gente, como pai e mãe, como os pais, deixamos nossos filhos também tristes? Porque a gente acha que não existe autoridade sobre a vida deles, e existe. Quantos homens erraram, né? A gente vai falar de quem? Que errou com a primogenitura dos filhos dele. Gente, eu sou uma bênção para esquecer. Eli. Ofni e Finéias. Ele foi omisso. Ele tinha medo de corrigir. O filho primogênito não é porque ele é primogênito, não é porque ele é o queridinho, não é porque ele é um sábio, intelectual, inteligente, que não quer dizer que ele tem que ser corrigido, ele tem que ser corrigido, porque o caráter dele ainda está sendo formado. Não é porque eu tenho 20, 30, 40 anos, sou batizado, falo em língua, dou rajada, dou pulo, que eu não tenho que ser exaltado. Eu tenho sim que ser exaltado. Se eu quiser usar de privilégio do Senhor, eu tenho que aprender a ser exaltado.
eu tenho que aprender. A igreja tem que querer aprender a ser exortada. Porque se não for exortado, não vai subir. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu já falei isso aqui, as palavras presentes no texto bíblico, originais que foram traduzidas no latim. Como o primogênito tem sua origem hebraica no grego, a Bíblia é usada mais, o que é usado mais na Bíblia em comum, termos traduzidos como primogênito, está relacionado ao primeiro filho de uma família. Quem foi? Que nós citamos aqui agora? Caim. Quem foi a primeira família? Adão e Eva. Deus fez uma aliança com ele? Adão não seria o primeiro? Sim. Isso aconteceu porque a cultura judaica, o primeiro filho herdava o direito de primogenitura. Esse direito lhe concedia privilégios especiais. O filho primogênito recebia a bênção familiar que resultava em uma liderança espiritual e social. Aquilo que eu falei no primeiro, no início. Que quando eu sou primogênito, eu posso exercer tanto uma autoridade espiritual como social. Por isso que o Senhor, Ele abençoou tanto a autoridade espiritual, como todas as outras autoridades sociais que foram levantadas por Deus. Às vezes, não é o que Deus queria, mas Ele os abençoou assim. Deus queria que Saul fosse rei? Não. O povo não escolheu, mas Deus abençoou Saul. Sim ou não? Sim. Mas Saul usou daquela bênção para ter privilégio? Sim. Mas depois ele perdeu o privilégio, por quê? Porque ele começou a desonrar a Deus. A desobedecer a Deus. Não adianta a gente desobedecer a Deus. Desonrar a Deus. Senão os castigos que veio sobre Saul pode vir para a gente. Ainda que não venha aqui. Mas naquele dia, se a gente morrer hoje por uma Covid, quando ele vier, que a Bíblia diz que todos os olhos verão, você vai ver. Mas levantar dos mortos não vai levantar. Não vai ser a primícia dos mortos. Não vai ser. Para ser ressuscitado, temos que andar como Ele é. Aleluia. Não como Ele era, Ele ainda é. Aleluia. A Bíblia diz que Ele continua sendo Deus. Glória a Deus. Ele é, eu sou. Quem é você? Eu sou. Passa céu, terra, décadas, milênio, mas eu sou, continua, eu sou. Aleluia. Ele não tem variação. Vem tecnologia, modernidade, mas ele, eu sou o mesmo. O mesmo que fiz uma promessa a Abraão. A mesma aliança que eu comecei quando eu comecei a criar o homem. Ele poderia exterminar ali? Poderia. Mas o amor dele é orgânico. Tem pessoas que estão indo para o inferno porque acham que Deus é um Deus terrível. Sabe o que mais que é ruim que esses dias ela estava fazendo seminário, todos os dias, de quinta-feira que ela não vai. E a gente estava vendo um aconselhamento pastoral. A aula. E eu achei muito interessante que o pastor no seminário estava falando que hoje em dia nós associamos pecado. A gente tem mais compaixão do mentiroso do que um que está em fornicação, em adultério, roubando, usando droga. A gente tem mais compaixão do mentiroso, do fofoqueiro, porque a gente qualifica pecado, e Deus não qualifica, para Ele todos é pecado. E o pecado, independente se é traficante, se é fornicador, adultério, matador, todos eles, o fofoqueiro, mentiroso, enrolão, todos eles destituem da glória de Deus. Todos eles faz perder o privilégio de filho. O meu, se eu gerar, se você gerar pecado, nós vamos perder privilégio. Gente, é uma mensagem que a gente tem que colocar não como culpa, mas como uma mensagem libertadora. Aleluia. Hoje em dia a igreja, ela pega a mensagem e ela coloca, o diabo transforma na mente, no coração, e ele coloca ali como
com culpa e não como uma mensagem libertadora. Porque a mensagem que Jesus pregava não era para castigar, para punir, era para libertar. A Bíblia diz que ele veio para libertar, para salvar, para perdoar pecado. Essa mensagem é para perdoar os nossos pecados, não para acusar os nossos pecados. Se essa mensagem, ela não acusa, porque ele não veio para aplicar juízo, ele veio para aplicar justiça. O juízo ainda vai acontecer. Mas hoje nós somos pela graça. Mas aquele grande, terrível dia do Senhor, todos vão ver a ira de Deus contra o pecado. Se eu estou no pecado, então eu vou receber a ira de Deus. Mas se eu estou salvo, eu vou receber a misericórdia de Deus. Aleluia. Isso é lindo, gente. É surreal, é sobrenatural. Não tem palavras para explicar esse amor, essa bondade, esse dom de perdoar. Perdoar é um dom. Exerça o dom de perdão. Exerça o dom de amor, de se submeter à sua autoridade. Se você não se submete à sua autoridade, se você gosta de fazer do seu jeito, meu irmão, você não está vendendo o seu direito de ser filho primogênito. Se eu faço isso, eu estou vendendo o meu direito para Satanás. Depois, lá na frente, você vai ver, né, Jacó se reconciliando com Esaú. Mas você não vê mais a história de Esaú, termina ali. E a história de Jacó vai até hoje. Você pega ali um homem que vai lutar, guerrear com o anjo para receber a bênção. Não é uma luta. Ele não fez academia, ó, tem até um jeitinho, né? De Muay Thai, de capoeira, de karatê. Não! Quem quer bênção, meu irmão, não abre mão dela. Quem era a bênção? Quem era a bênção ali, o abençoador ali? O anjo. Tem gente que está perdendo a bênção porque tem medo do anjo tocar. Meu irmão, ainda que o anjo toca, você fica mancando, mas todo mundo só, aquilo ali não é um aleijado, aquilo ali é um que tem intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus existe uma marca. O filho primogênito tem marca, a marca de ser circuncidado. Amém? Amém. A palavra, ai Jesus, para esse tempo, faz igual a Josué, Senhor, não é possível isso ainda nos dias de hoje. Parar, já pensou se esse relógio para agora? A terra para e a gente fica umas 10 horas aqui na igreja só desfrutando do maná? Glória a Deus. O pastor amanhã não, gente, não vai trabalhar, vai parar, é como se fosse congelar. Então amanhã você vai trabalhar, vai descansar do que nunca. A palavra primogênito no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra primogênito é utilizada diversas vezes, na maioria dela traduz o termo hebraico. Me ajuda aqui, é Beron, uma coisa assim. Devemos ressaltar também que a Bíblia existe uma diferença entre primogênito por herança, de primogênito por remissão e primogênito por herança do primogênito da parte de pai e parte de mãe. Qualquer uma das suas mulheres que teve praticado a poligamia. Amém? Deixa eu adiantar aqui. Já o primogênito por remissão diz respeito ao primogênito da mãe. Aplica-se tanto ao homem quanto ao animal. No caso do filho primogênito ser o primeiro da mãe, mas não do pai, este precisa ser remido com o mês de idade pelo seu pai. O pai remia o seu filho com um valor equivalente a 5 ciclos. Esse valor deveria ser entregue ao sacerdote em dinheiro ou objeto. E o pai não realizasse esse procedimento quando o filho crescesse. Ele deveria remir a si mesmo sobre o preço de medidas bíblicas. Amém? Lembra de Moisés? O que Deus falou com ele? Antes dele sair da casa de Jetro, que era para ele circuncidar o seu filho Manassés. Manassés era o primeiro. De José, desculpa.
Aí, ele fez isso? Não, ele não fez. Ele foi em direção ao Egito, mas ele não cumpriu a ordenança. A Bíblia diz que Deus se irou com José. Com Moisés, desculpa, gente, me perdoa. Aí, ele caiu doente, quase morreu. E quem que foi lá para poder fazer o que era ele para fazer? Não, a esposa dele. A esposa dele que foi lá e circuncidou o filho por amor a Moisés, para que nenhum mal viesse. É o que estava acontecendo aqui que nós estamos falando. Em Israel, o primogênito deveria jejuar no dia anterior e a celebração da Páscoa. Essa ordenança estava relacionada no livramento da última praga enviada ao Egito. Por sua vez, as pragas enviadas ao Egito. Como já foi dito, a palavra primogênito não está apenas isolada no significado do primeiro filho. Na Bíblia, ela também é aplicada como uma espécie de título de honra. Existem vários exemplos aqui que definem essas condições. Exemplo, mostra pessoas que não foram primogênitos primeiro filho, mas que foram feitos primogênitos. Esse foi o caso de Efraim, filho de José. A mesma coisa, né? A mesma coisa que Jacó, aconteceu com Jacó, irmão dele. Agora Jacó, na hora de abençoar o filho de José, em vez de ele abençoar Manassés, agora que entra Manassés, eu antecipei Manassés faz agora na história. Aí ele vai lá e abençoa Manassés briga? Manassés disputa? Não. Fica quietinho. Quando eles saem do Egito, quem foi o primeiro a tomar posse de uma terra? Manassés. Ele vê as campinas, se não me engano, de Hebron, e ele vai lá e ele começa a criar os seus animais ali, na campina. Certo, tia Rosa? Amém? Pode dar um glória a Deus. Esse povo hoje vai dar vigília. Amém, Deus? Já estou terminando. Você já vai só mais um pouquinho? Falaram ao pessoal lá de cima, só um bocadinho. O Novo Testamento, a palavra primogênito, é usada várias vezes, traduzida geralmente pelo grego, progtokos. Eu acho que é isso, né? Estou vendo aqui, estou mandando ver. Em alguns textos, esse termo grego é aplicado a Jesus, como, por exemplo, a expressão primogênito dos mortos, primogênito de toda a criação, primogênito entre os irmãos. Quem pode abrir lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ao 18? Abre para mim, Rosa. Romanos, capítulo 8, versículo 29, por gentileza. Oi? Quem abriu Colossenses? Janaína, já abriu? Capítulo 1, versículo 15 ao 18. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ele, como cabeça da igreja, ele faz o quê? Ó, eu venci a morte. E agora eu vos dou o poder de vencer. Vem comigo. Aleluia. Aleluia, Deus. Só que muitas das vezes nós não queremos caminhar com ele, nós queremos ficar sentados. É verdade. Porque caminhar com Jesus, meu irmão, é trabalhar. É verdade. Caminhar com Jesus é trabalhar. Jesus não gosta de acomodar. Glória a Deus. E o diabo vai colocar um espírito de acomodação. Então a gente tem que vigiar. Janaína, eu não já fui acomodado? Sim ou não? Pode falar. Tinha vez que eu ia para a escola dominical e eu ficava dormindo. A gente tem que falar a verdade, mas graças a Deus que hoje eu estou liberto. Aleluia! Quando o pastor falava lá desses assuntos, eu não ficava, não volto mais para a igreja. Não, não é isso. Quando isso está sendo falado, é porque Deus está dando capacidade e autoridade para vencer, porque Ele venceu. Você acha que eu fui o único que você
você é o único, não. Mas a gente não pode ficar acomodado nessa situação. Mas depois o Senhor não me curou dessa fragilidade espiritual, vamos colocar assim. Não é doença. Não recebe isso como doença, recebe como uma fragilidade. Se você está precisando de um incentivo, a palavra é um incentivo. O seu vir para a escola dominical, o seu vir para os cultos é o melhor incentivo. Enquanto você fica em casa, você não está sendo incentivado, você está sendo estacionado. E quando você estaciona, você deixa de avançar, você deixa de conhecer coisas novas, você deixa de conhecer, se aprofundar nesse Deus. Mas quando você se locomove, você vai andar com Ele, você vai ter experiências com eles. Aleluia! Romanos 8, Rosa, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Assim que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Ele está falando de quem? De Cristo. De Cristo. Mas otorgando esse direito a quem? À igreja. De muitos irmãos. Lembra quando ele fala de um povo que será tirado de outro povo? Ele está falando daqueles que foram resgatados, daqueles que receberam o direito de ser chamado novamente filho de Deus. Já reparou que Jesus é como filho? Ele é o quê? Príncipe, porque Deus é rei. E a Bíblia diz que ele não divide a glória dele com ninguém. Se ele é rei, o filho dele é rei? Príncipe. Porque ele é um Deus imortal. Então ele não precisa de substituto, mas ele precisa de filhos. Deus não precisa de substituto. Deus não me chamou, te chamou para ser substituído por alguém. Não é porque eu vou morrer, porque o outro vai entrar, que eu vou ser substituído. Não, eu vou estar terminando o meu combate, combatendo o bom combate, terminando a carreira, mas guardando a fé. E a fé faz eu entender que eu vou desfrutar do melhor de Deus. Não aqui, mas lá em cima. Aqui vai me preparar para eu me destacar lá em cima. A minha submissão, eu me diminuir aqui, vai me preparar para destacar lá em cima. Imagina naquele dia, como que nós seremos destacados diante aos olhos de todos. Você venceu a morte em Cristo Jesus, sendo ressuscitado, recebendo um novo corpo, a igreja que está aqui implantando o reino, sendo arrebatada e no ar o nosso corpo sendo dado. Meu Deus, isso é lindo. Isso é melhor do que qualquer tesouro na terra. Não troca essa graça de receber esse novo corpo pelo pecado, por dinheiro, por mamon. Mamon oferece fama. Mamon oferece pecado. Mas Jesus oferece santidade, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Amém? Nesse caso, o termo pregado não está relacionado à ideia de nascimento ou de uma ordem cronológica, temporal. É aplicado no sentido de posição semelhante a quando o termo é utilizado para referir a um filho favorecido como sendo o principal herdeiro de um patrimônio familiar. Então, você está sendo favorecido por Deus para exercer tanto na terra a autoridade para um patrimônio familiar, mas aqui também exercendo um patrimônio de um corpo de Cristo Jesus. Amém? Amém. A expressão primogênito dos mortos, por exemplo, não quer dizer que Jesus foi o primeiro a ser ressuscitado literalmente. Outras pessoas ressuscitaram antes de Jesus, no Antigo Testamento, mas essa expressão significa que Jesus foi o primeiro a ressuscitar, não ressuscitado, a ressuscitar. Antes ele falou ressuscitados, agora a ressuscitar dos mortos de uma forma imortal e gloriosa. Quem foi o único que até agora ele venceu de uma forma imortal e gloriosa, já recebendo um corpo glorificado, indo direto para o Pai? Só ele. Aleluia. Porque ele venceu e foi dado uma autoridade a ele para o Pai de ser o quê? Advogado. Era necessário ele ir para ele ser advogado para poder levar nossas causas para o Pai.
Você vê que ele vai chegar lá e ele vai lutar, né? Ele vai lutar pelos nossos direitos. Pai, abençoa. Pai, perdoa. Porque ela ainda não sabe o que faz, porque ainda não foi mencionado no verdadeiro Evangelho. Ainda Satanás tem tampado os ouvidos dele, os ouvidos dela, e o Evangelho ainda não chegou de forma plena. Então, se você quer que o Evangelho chegue de forma plena na sua vida, na sua alma, tira os tampões do teu ouvido, tira a venda dos teus olhos. Não olha, você entra na igreja, não é para me reparar seu irmão. Você não olha para a cadeira do chão, o ventilador que você está queimado. Você entra na igreja para reparar aquilo que o Espírito Santo quer reparar na sua vida. Aleluia! A gente vem para a igreja para ser reparado, não para reparar, gente. Isso é lindo. Né? Não é eu que reparo, mas é Ele que vai me reparar. É Ele que vai ver se está fora de ordem, se a casa está torta. Se estiver torta, Ele é carpinteiro. Ele tem ferramenta certa para colocar novamente em ordem. Ainda se te colocava tortinho, olha como é que eu já estou em pezinho. Aleluia! Ele faz isso, mas se Ele quiser, eu posso ficar assim, enquanto Deus me der saúde e vida, eu vou pregar o Evangelho. Tempo e fora de tempo, eu não posso, eu vou ficar me lamentando na minha doença, na minha enfermidade, e vou deixar de avançar. Não! Ainda que você está com câncer, está com AIDS, está com problema na sua casa, no seu trabalho, continua a avançar, porque você receberá a escada de livramento de Deus, porque tem autoridade de Deus sobre a sua vida. Aleluia! Mais um minutinho. Falar igual minha esposa que gosta de falar, gente, meu Deus do céu. Amém? A expressão primogênito dos mortos, por exemplo, esse aqui eu já vi, não? Já. Amém. Vamos lá, desculpa-se. É a última agora. A ressurreição de Jesus é a garantia que nós também ressuscitaremos. Romanos 8, 29. Não vamos abrir não. Coríntios 15 e Hebreus. Vai falar sobre a ressurreição de Jesus e ele vai outorgar esse direito para a igreja. Amém? Da mesma forma, as outras referências também estão relacionadas à ideia de autoridade e posição, como dito que Jesus é o primeiro de toda a criação. Jesus é o primeiro de toda a criação? Sim. Porque antes nós existíamos, ele já tinha. Antes do primeiro homem ser criado, ele já era. Então ele é o primeiro primogênito homem. Semelhança de Deus. E quando ele fala, vamos lá, façamos um homem a quem? A nossa imagem e semelhante a nós. Sabe qual é a única diferença que nós temos? Porque ainda nós habitamos em um corpo corruptível. E ele já venceu, e o corpo dele é incorruptível. Mas sabe por que o corpo dele é incorruptível? Porque ele venceu o pecado. Porque ele se separou da possessão, como primogênito, até ao ponto de descer e pregar no Hades, para aqueles que morreram no tempo de Noé. Ele foi lá anunciar, pregar ao tempo de Noé. Isso é uma coisa que muitas pessoas não conseguem compreender, de que forma assim que foi pregar, anunciar. Existem algumas vertentes de teologia, mas isso é só estudo mesmo, se a gente for falar, não perder tempo. Amém? Amém. Assim o termo primogênito é aplicado a Jesus. Onde que o primogênito de toda a criação, com expressão no significado dele, foi o primogênito da criatura de nascer, e a expressão apontada para a eternidade do Filho de Deus. Ele descarta a verdadeira e que ele sempre existiu, juntamente com o Pai. E pelo Pai, ele é estabelecido e amado. Ele, por ele e para ele foram criadas todas as coisas. E sem ele, nada que foi feito se fez. Colossenses 1,16. Assim o termo primogênito é aplicado a Jesus para enfatizar que ele exerce autoridade sobre a criação. Então, quando ele está falando dele, seu primogênito, ele está aplicando a autoridade sobre a criação.
ação. Quantas pessoas são insensíveis? Quando você é insensível à voz de Deus, você não está deixando Ele exercer a autoridade de advogado, do primogênito, como resgatador sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então, abrimos o nosso coração, não resista àquilo que Ele quer fazer. Assim, o termo primogênito é aplicado a Jesus para enfatizar que Ele exerce autoridade sobre toda a criação, Ele possui todos os direitos sobre Ele. Isso evidencia a sua honra, excelência e supremacia. Então, Ele exerce isso, honra, excelência e supremacia. Ele é soberano. O Novo Testamento também descarta o primogênito da igreja. Nós, como igreja do Senhor Jesus, feitos filhos de Deus, escrito no livro da vida. Desde a fundação do mundo, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Isso significa que somos primogênitos na família de Deus. Aqueles que estão sendo resgatados da terra primeiro. Quem? Quando tiver esse evento da igreja ser arrebatada. Amém? Então nós vamos ser os primeiros. Porque depois a igreja não vai voltar e não vai reinar, né, por 1000 anos. E vamos vencer. Também só uma escatologia que vai mandar tempo também para explicar. Amém? O pastor Bruno vai trazer melhor esse estudo que ela gosta de escatologia. Curiosidade sobre... Só até aqui. Graças a Deus eu vou falar. Muito obrigado. Deus é lindo, gente. Deus é lindo. Você está feliz? Então, Jesus, Ele está aqui para ser Senhor da sua vida. Jesus está aqui para ser o primeiro na minha vida, o primeiro na sua vida. Não abra espaço nesse corpo para outro Senhor. Abra espaço para Ele ser o seu Deus. Abra espaço, abra caminho para Ele ser o Senhor da sua vida, o Deus da sua vida, o rei, aquele que vai remir Israel. Ele remiu Israel. Então Ele está aqui não para acusar. Ele não está aqui para apontar o meu pecado. Se hoje eu discuti, se eu briguei, se eu falei uma coisa, eu sou meu filho, se você pecou, não peques mais. Às vezes a gente como homem, você vai para o inferno porque você xingou, hein? Você não é mais digno de isso, de aquilo. Não peques mais. Não peques mais. É mais simples, você vai deixar de ter um infarto. De repente você vai ficar tão nervoso com o pecado do seu irmão que você vai esbravejar e arriscar que você tem um infarto dentro da igreja. Morreu porque Deus levou, não, porque se ouve o seu irmão e o coração acelerou, a adrenalina foi lá em cima, não suportou e morreu à toa. Olha o que aconteceu. Um adolescente, ele foi imitar o incrível Hulk. Cuidado, hein, você que é forte aí, Pedro. Você que é forte. Ele pegou, foi imitar o incrível Hulk, ficou. Imagina um camarada com diarreia. Ele foi... Estou falando isso é sério mesmo. Ele foi imitar o incrível Hulk, um adolescente, os nervos dele contraiu, pum, caiu mortinho no chão. Caiu mortinho, por causa de uma brincadeira. De repente a adrenalina no coração dele lá em cima, e ele foi fazer tanta força que ele fez para imitar o incrível Hulk, e acabou morrendo. Quantas pessoas estão morrendo porque está brincando? Porque não tem zelo com a sua saúde? Muitas pessoas estão morrendo espiritualmente porque não tem zelo com a sua saúde espiritual. Às vezes tem pessoas que cuidam do corpo. Vai para a academia. Eu não estou falando que não tem que fazer aqui, ó. Eu preciso, tá? O médico não autorizou ainda no caso da coluna, mas eu preciso, já estou todinho para perder essa jabulana aqui, ó. Então, tem pessoas, tipo assim, da mesma forma que você se exercita na academia, exercita lá no seu trabalho, capinando, varrendo a casa, cuidando do filho, limpando o pãozinho dele, botando aquele papo abençoado, agora então, exercita também na leitura, exercita também na intimidade. Não seja, como é que eu vou colocar? Evoluído na sua área profissional, desevoluído na sua área espiritual. Né? Não seja afortunado na sua área
familiar, na sua área profissional, desfortunado na sua área espiritual. Não, os dois têm que caminhar juntos. A saúde financeira, saúde familiar, saúde profissional, saúde espiritual, nós temos que caminhar tudo em comum acordo. Eu não posso me sobressair no outro e o outro ser fracassado. Não, Deus não te criou para ser fracassado. Ele colocou sobre a minha vida, sobre a sua vida, espírito de governo. Aleluia, Deus. E sabe o que você é? Uma bênção. Amém. Você é uma bênção. Amém? Amém. Você é uma bênção. E tem promessas de Deus para você. Se porventura, a melhor parte que eu gosto é a oportunidade de ser primogênito. Se você porventura quer ser primogênito com a criação de Deus naquele dia, se você não aceitou Jesus, se você está afastado, vem aqui na frente, aceita Jesus, volta para Jesus, que Ele vai te dar esse direito novamente. Amém? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Domingo, sábado, nós teremos um congresso do Ministério de Dança, às 19 horas. Às 18 horas, é para toda a igreja. Quem vai dirigir, irmão, é o Ministério de Dança, mas toda a igreja está convidada. Não obrigada, convidada. Para adorar o Senhor junto com eles. Domingo vai ser o término, né, desse evento maravilhoso do Ministério de Dança. Toda a igreja está convidada, domingo às 19 horas. Então, vai ter escola dominical domingo? Domingo não vai ter como fazer o evangelismo. Eu acho que se a gente conseguir, eu falo com vocês, mas eu acho que não vai dar para a gente fazer evangelismo, porque vai ter evento sábado, domingo e depois escola dominical e culto à noite. A gente não vai conseguir, vai ficar muito puxado. E eu tenho que entender que a gente tem limite. A minha coluna já está começando de novo a ficar puxada. Meu nervo da perna, só Jesus. Eu peço oração na igreja. Os irmãos que não sabem, né, tem 3 ali que estão nos visitando, eu já tenho um ano. Eu vou fazer um ano. Acho que eu vou fazer um ano que eu estou com problema de coluna. A minha veta, a minha coluna está fora do lugar. Então, para Deus é possível, mas mediante a medicina eu tenho que fazer uma cirurgia da coluna, botar minha coluna novamente no lugar. Para eu estar andando hoje em pé, eu sou um milagre. Meu Deus é poderoso, porque para o homem